o nosso Deus. Eu gostaria de ler com vocês a palavra de Deus. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo de número 10. Vamos ler a palavra de Deus. E nós vamos ver aqui mandamentos específicos do Senhor para a sua igreja. Deuteronômio, capítulo de número 10. A palavra Deuteronômio quer dizer repetição da lei. Por que a lei está sendo repetida? Aquele povo que saiu lá do Egito, né? E Deus agora levando esse povo através do deserto para ir para a terra prometida. Aquela primeira geração ali foi muito dura, foi uma geração que duvidou muito de Deus, murmurou muito, e Deus falou: essa geração, cabeça dura, não vai entrar na terra prometida. Então aquela primeira geração morreu no deserto. Agora Deus, né, dá para Moisés de novo a lei e pede para repetir ao povo. E depois de repetir a lei, nós temos mandamentos específicos e principalmente o resumo da lei. Deuteronômio capítulo de número 10. Nós vamos ler a partir do verso de número 12, exortação à obediência. Deuteronômio capítulo de número 10, verso 12 em diante. Vamos ler todos juntos? Exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor, teu Deus, e andes em todos os seus caminhos, e o ames e o sirvas ao Senhor, teu Deus, de todo o coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou aos teus pais para os amar, a vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque foste estrangeiros na terra do Egito. Agora, pois, ó Israel, o que o Senhor requer de ti? Agora, pois, ó igreja presbiteriana do Vale do Jatobá, o que o Senhor requer de ti? A primeira coisa que o Senhor requer de cada um de nós, é que nós, não é que temamos ao Senhor teu Deus, e andes em todos os teus caminhos, e o ames e o sirvas de todo o teu coração, e de toda a tua alma. Olha só. Então a primeira coisa que o Senhor requer de nós, é que nós o amemos de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, e o sirvamos assim. É isso que o Senhor requer de nós. E esse é o resumo da lei. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o resumo da lei. E aqui está o nosso maior pecado. Aqui está o nosso maior pecado. Porque infelizmente, a começar em mim, nós não amamos a Deus de todo o coração. Por quê? Porque nós somos seres egoístas, nós somos seres orgulhosos por natureza, por causa do pecado. E pela graça de Deus, hoje nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E o nosso amor ainda é muito pequeno. Deus, infelizmente, não é prioridade na nossa vida. Deus muitas vezes vai ficando em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar,
Porque a gente pensa primeiro na gente, na nossa família, o emprego, o estudo, o trabalho e tal, e a gente corre de lá, corre de cá, e pá, e as coisas de Deus, e a nossa vida, o nosso relacionamento com Deus vai ficando meio de lado, para não dizer inteiro. Infelizmente, é o nosso maior pecado, não amamos a Deus de todo o coração. Por isso nós devemos orar: Senhor, em nome de Jesus, encha meu coração de amor pelo Senhor, pela tua obra. Eu quero te amar e te servir de todo o coração. Tira do meu coração esse egoísmo tão forte. Nós devemos sempre orar assim, nos humilhar diante dele. Senhor, faça essa obra na minha vida. E não só isso. O que o Senhor requer de ti? Qual o outro resumo da lei? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui o próximo, principalmente o órfão e a viúva, o estrangeiro, é muito sublinhado aqui. O órfão, a viúva e o estrangeiro. E no Velho Testamento vocês vão ver, durante todo o Velho Testamento, nos profetas, essa tríade aí: o órfão, a viúva e o estrangeiro, o órfão, a viúva e o estrangeiro, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Se repete no Velho Testamento todinho. Por quê? Porque esse é o nosso próximo mais vulnerável. Imagina a viúva. É difícil para uma viúva. Imagina o que está acontecendo na Ucrânia agora. Quantas viúvas, quantos órfãos. E agora são refugiados que estão saindo pelo mundo sem lenço, sem documentos, sem nada. Perderam famílias, perderam bens, perderam tudo. Vão para outros países, chegaram anteontem aqui em Belo Horizonte. Chegam aqui, não sabem falar a língua, não sabem nada. Chegam todos traumatizados. São os mais vulneráveis, o órfão, a viúva, o estrangeiro. Então Deus, ele tem uma ênfase especial, um carinho especial por esse nosso próximo, que é o órfão, a viúva e o estrangeiro. O que o Senhor requer de ti, ó Igreja Presbiteriana do Vale de Jatobá, que o ames de todo o coração e também ao seu próximo como a ti mesmo, principalmente o órfão, a viúva e o estrangeiro. Mas amar como? Como amar? Vamos ver lá todos juntos em Levítico capítulo 19, verso 34. Gente, eu levei um susto quando eu vi esse texto na Bíblia. Eu levei um susto. Eu falei: meu Deus do céu. Levítico 19, 34. Levítico 19, 34. Gênesis, Êxodo, Levítico. Vamos ler o 33 também. Levítico 19, 33 e 34. Vamos ler todos juntos o verso 33 e o 34? Se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis. Como natural será entre vós o estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois estrangeiros fostes na terra do Egito, eu sou o Senhor vosso Deus. Uau! Que palavra forte! Primeira coisa, não o oprimeis. Sabe o que está acontecendo hoje? Chegam aqui no Brasil, né, os estrangeiros, os empresários gostam. Opa, chegou mão de obra barata. Começam a explorar. Começam a explorar. É triste, gente, ver isso, gente. E principalmente quando a gente vê pessoas da igreja fazendo isso com os estrangeiros. É muito triste.
Não quer saber de pagar os direitos, não quer saber de assinar carteira, e explora. Primeira coisa, não oprimais. Depois, como natural da terra será entre vós o estrangeiro. Não é mais estrangeiro. Agora, é um natural da terra, é mineiro igual a gente mesmo. Come pão de queijo, come queijo, toma café. Virou mineiro, agora é mineiro. Não é mais estrangeiro, é um natural da terra. Não é mais venezuelano, não é mais haitiano, agora é mineiro, uai. É gente nossa, do nosso coração. Mineiro da gema, como diz lá do triângulo do pé rachado, roxo. Já ouviram essas expressões? Roxo, né? Não é mais estrangeiro, é gente nossa. É assim que nós devemos tratá-los. Não podemos olhar como os estrangeiros, não, é gente igual a gente. Por quê? Na verdade, todos nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Não é assim? E olha só, eu levei um susto quando eu vi isso aqui. Amá-los-eis como a vós mesmos. Amar o teu próximo como a ti mesmo. E o estrangeiro como a ti mesmo. E será que nós temos amado o estrangeiro que está aqui no nosso país como a nós mesmos? Como igreja, nós temos que amá-los, abraçá-los, apoiá-los. É missão nossa. E por que eu estou dizendo isso a essa igreja? Sabe por quê? Porque os estrangeiros, quando eles chegam numa cidade igual Belo Horizonte, eles não vão morar lá no centro da cidade. Porque lá o aluguel é muito caro. Eles vão morar nos bairros. Então, são as igrejas dos bairros, como vocês aqui, que estão mais próximas deles. Eles não vão morar lá na Avenida Afonso Pena. Não é? Então, as igrejas dos bairros são as primeiras que têm que se mobilizar para receber esse pessoal. Quando nós começamos lá em Araguari, né? Eu estava ajudando na igreja central, saí da igreja central, fui para uma outra igreja, a igreja presbiteriana, num bairro, que nós começamos a catalogar cada um deles, e eu descobri que eles todos moravam perto da igreja, um era na rua de cima, outro na rua de baixo. Eu falei, gente, a igreja presbiteriana aqui está cercada de venezuelanos, cercada de haitianos, vizinho da igreja lá, um pastor haitiano. Falei, gente, eles estão aí, nós estamos cercados por eles, e a gente está aqui. Então fica o desafio para as igrejas dos bairros de Belo Horizonte. Vamos passar essa visão para os nossos presbitérios, as outras igrejas. Vamos nos unir, vamos nos mobilizar. E vamos abraçá-los, amá-los como a nós mesmos. Por quê? Gente, é mandamento bíblico, é ordenança. Como a vós mesmos. Vamos ver agora Deuteronômio capítulo de número 24. Deuteronômio capítulo de número 24. A partir do verso de número 17. Deuteronômio capítulo 24, verso 17. Deus dando a lei para o seu povo, falando sobre o divórcio, falando sobre a cerca dos votos, e agora Deus falando de novo, verso 17, 24 e 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, e não tomarás em penhor a roupa da viúva. De novo os três aí, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Lembrar-te-ás que foste escravos no Egito e de que o Senhor teu Deus te livrou dali. Vocês também foram estrangeiros, vocês também foram peregrinos, vocês também foram refugiados lá. Lembrar-te-ás que foste escravos no Egito e que o Senhor teu Deus te livrou dali. Pelo que te ordeno que faça isso. Quando no teu campo cegares a messe, e nele esqueceres um feixe de espigas, não voltarás a tomá-la. Para o estrangeiro,
para o órfão, olha só, e para a viúva será, para que o Senhor te abençoe em toda obra das suas mãos. Hoje de manhã falamos, se tu uma bênção. Quando nós somos bênção na vida do órfão, da viúva e do estrangeiro, tem aqui garantido uma bênção também para nós, para que teu Deus te abençoe em toda a obra das suas mãos. Quando nós abençoamos o órfão, a viúva, o estrangeiro, Deus vai nos abençoar também, para que nós os abençoamos mais ainda. Olha que coisa linda, que promessa. E aí sabe o que aconteceu? O povo de Israel não obedeceu aos mandamentos do Senhor. Não obedeceu. Vamos ver lá em Jeremias capítulo 22. Jeremias capítulo 22. Vários profetas Deus levantou e falou, olha, vocês estão abandonando a minha aliança, vocês estão buscando outros deuses, vocês não estão me amando de todo o coração, vocês estão oprimindo o órfão, a viúva, o estrangeiro, estão derramando sangue inocente. E Deus mandou Jeremias advertir o seu povo. Infelizmente o povo não ouviu, depois de ser advertido por Jeremias e vários outros profetas, e agora eles vão para o cativeiro. Qual foi a causa do cativeiro? 70 anos lá, com Nabucodonosor, lá no cativeiro. Vamos ver lá? Pasmem. Jeremias capítulo 22, verso 1 a 5. Jeremias 22, 1 a 5. Profecia contra a casa real de Judá. Jeremias capítulo 22. Assim diz o Senhor, falando aí a Jeremias, desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e diz, ouve a palavra do Senhor, rei de Judá, que te assenta no trono de Davi, tu, teus servos, o teu povo, que entrais por estas portas. Assim diz o Senhor, executai o direito, a justiça, e livrai o oprimido das mãos do opressor, não oprimais ao estrangeiro, nem o órfão, nem, de novo, a viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue neste lugar, porque se deveras cumprides esta palavra, entrarão por estas portas, pelas portas desta casa, os reis que assentarão no trono de Davi, em carros montados e tal, mas se não deres ouvidos a estas palavras, juro por mim mesmo, diz o Senhor, que esta casa se tornará em desolação. Verso 8, muitas nações passarão por esta cidade, e dirá para cada um ao seu companheiro, por que procedeu o Senhor assim para com esta grande cidade? Então lhe responderá, porque deixaram a aliança do Senhor, seu Deus, e adoraram outros deuses e os serviram. Qual foi a causa do cativeiro? Não foi só a idolatria. Não foi só a idolatria. Além deles terem quebrado a aliança com Deus e ido buscar outros deuses, eles oprimiram o órfão, a viúva e o estrangeiro. E agora sabe o que aconteceu? Agora eles são estrangeiros lá no cativeiro, são refugiados lá no cativeiro. Deus avisou para eles, mas eles não ouviram. Olha que coisa interessante. Será que isso não serve para nós hoje como igreja? Muitas vezes negligenciamos o órfão, a viúva e o estrangeiro. E será que Deus está olhando isso assim de braços cruzados? Não estou aqui para amedrontar ninguém. Mas Israel sofreu porque não obedeceu à voz do Senhor. Mas tem aqui uma palavra de bênção. Deus falou para que vocês sejam abençoados em todas as obras das suas mãos. Lembre-se do órfão, da viúva, estrangeiro, quando vocês forem colher no campo. Eu sei que hoje, a maioria de vocês aqui não trabalham no campo. Nós somos assalariados, nós vamos ao supermercado, e lá no supermercado, quando nós formos colher a nossa ceifa, então o que nós devemos fazer? Lembrar do órfão, da viúva e do estrangeiro. E assim nós temos garantido a bênção de Deus.
E vamos lá em Mateus capítulo 25, verso de número 35. Mateus capítulo 25, verso 35. Mateus capítulo 25, verso 35. Veja o que Jesus fala. Agora lá no Novo Testamento, Mateus capítulo 25, verso 35 em diante. Mateus 25, 35 em diante. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome te demos de comer, ou sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos, presos e fomos te visitar? O rei respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizerdes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim os fizestes. Gente, vocês sabiam que Jesus também foi um forasteiro, foi um refugiado? Foi. Quando? Como? Vocês se lembram que Herodes, quando ficou sabendo que um novo rei tinha chegado, ele manda matar as crianças de 2 anos para baixo? O que o anjo fala para Maria e para José? E para onde eles foram? Para o Egito. Para o Egito. Maria, José, Jesus também passaram por isso. Por isso que Jesus disse aqui: quando fizerdes a um desses meus pequeninos a mim, fizerdes. Gente, todas as vezes que eu vejo esse texto, eu me lembro do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo Gutierrez é um pastor presbiteriano. Ele era pastor ele era dentista num bairrozinho pobre lá de São Paulo. Vocês já ouviram falar de um tal de Alphaville? Um bairrozinho pobre lá de São Paulo. Vocês já ouviram falar de Alphaville? Pobre, né? Gente, né? Aí, eu fui lá na casa do Dr. Ricardo. Dr. Ricardo, um pastor presbiteriano, mas ele era dentista. E como dentista, ele ganhava muito dinheiro. Ele falou assim: pastor, sabe quem mora aqui? Aqui mora o Hulk, pertinho da casa dele, e a Angélica. Você sabe quem mora ali? É aquele cantor sertanejo tal, foi mostrando, tudo artista, tudo. E o pastor, e esse dentista, que também é pastor presbiteriano, ele ia lá no Senegal, né, sempre nos visitar. E, gente, que coisa linda. Que coisa linda. Ele falava assim: eu tenho inveja de vocês, missionários. Eu ainda vou ser missionário. Eu ainda vou ser missionário da PMT. Vou deixar tudo. Eu não posso deixar agora porque eu tenho um filho que tem problema de saúde, mas a hora que eu encaminhar esse filho, eu ainda vou para o campo missionário. E ele, como dentista, chegava lá nas aldeias, as mulheres com os dentes assim, tudo quebrados. Ele ia e restaurava um por um. Depois, ele pedia a mulher assim para olhar no espelho. Gente, elas choravam de alegria, sorriam assim: meus dentes, meus dentes, meus dentes. E o doutor Ricardo começava a chorar. Jesus, obrigado por cuidar dos teus dentes, porque na tua palavra está escrito: quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim, obrigado, Jesus, por cuidar dos teus dentes. Gente, que coisa linda. Eu falava: eu gosto de pastor assim, que é apaixonado por Jesus, apaixonado por missões. E ele assim chorava de alegria, uma emoção assim. Todo dia a gente orava juntos. Para onde o pastor Ricardo foi? O filho dele se formou em medicina. Ele tinha um problema sério de saúde. Caminhou os filhos dele. Eu posso falar porque hoje ele não está mais lá, mas ele estava no Afeganistão, como missionário da PMT. Teve que fugir de lá agora por causa... Vocês conhecem a história, o Talibã chegou lá, e hoje ele está no leste europeu,
Está no leste europeu. E se brincar, ele já deve estar lá na Ucrânia. Sério. Porque antes o doutor, pastor Ricardo, sabe o que ele fazia? Teve o tsunami na Indonésia, toda a catástrofe que tinha no mundo, ele juntava outros irmãos da igreja, médico, dentista, todo mundo, fazia um caravana, tirava o dinheiro do próprio bolso e iam. Ele deve estar lá. Não duvido. Olha que coisa linda. Eu aprendi essa lição com ele. Ele falava: Jesus, obrigado por cuidar dos teus dentes, porque na tua palavra está escrito: quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fazeis. Então, queridos, o que o Senhor requer de ti, ó querida igreja presbiteriana do Vale do Jatobá? Primeiro, que o ames e o sirvas de todo o coração. Segundo, ao teu próximo como a ti mesmo, em especial o órfão, a viúva e o estrangeiro. Porque quando o fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim fareis. E temos promessas de bênçãos para a nossa vida. Não estou aqui pregando salvação pelas obras, não é nada disso. Nós somos salvos pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas quando nós amamos ao Senhor e o servimos de todo o coração, queridos, temos muitas bênçãos. E eu posso dizer isso, eu e a minha família, nós somos muito, mas muito abençoados. Somos uma família missionária e temos uma alegria, um prazer muito grande de servir esse Deus e somos abundantemente abençoados por esse Deus. Hoje eu vejo meus filhos, né, nos caminhos de Deus, trabalhando, servindo ao Senhor. Eu falo: Senhor, obrigado. Eu sempre lá em Araguari, eu falo assim para Deus: Deus, eu estou aqui cuidando dos teus pequeninos venezuelanos, mas eu sei que o Senhor está cuidando dos meus filhos lá em São Paulo. Eu sei que o Senhor está cuidando dos meus filhos lá em São Paulo. Quando nós cuidamos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas. É promessa, é promessa. E eu, antes de passar agora um filminho para vocês, vou falar sobre o trabalho que nós estamos fazendo lá em Araguari. Principalmente com venezuelanos. Eles chegam na cidade com a mão à frente e outra atrás. Primeira coisa que nós fazemos, agora unimos as 3 principais igrejas presbiterianas da cidade, a igreja central, a igreja Ebenezer, onde a maioria mora, e a igreja Betânia, né? Unimos essas igrejas, e o trabalho cresceu e chamou a atenção da BEA, que é a Beneficência Evangélica Araguarina, que é uma ONG da igreja presbiteriana, que agora nos abraçou e está abençoando esse projeto missionário. E juntos o que fazemos? Quando chega um venezuelano lá na nossa cidade, primeira coisa que fazemos, levamos roupas de cama, colchões, levamos um fogão com botijão de gás, utensílios de cozinha, né, e uma cesta básica. Que não adianta você dar uma cesta básica, mas não tem onde cozinhar, não tem onde comer. Então nós providenciamos o básico. Depois desse básico aí, o que fazemos? Levamos na Polícia Federal. Porque muitos chegam com documentos, às vezes vencidos, e outros sem documentos. Então, se não tem documento, não tem como trabalhar. Aí levamos na Polícia Federal, legalizamos. Terminou o trabalho da Polícia Federal, vamos na Receita Federal. Para tirar o quê? O CPF. Porque sem CPF ninguém faz nada no Brasil. Tirou o CPF, aí já baixa no celular a carteira de trabalho, que hoje é digital. Não existe mais aquela carteira de trabalho física, hoje é digital. Já baixa ali na hora, pá. Baixou a carteira digital, o que a gente faz? A gente já começa a agilizar com os irmãos das igrejas da cidade. E lá em Araguari tem o COMPAR, que é o Conselho de Pastores da cidade. Então, toda quarta-feira eu estou lá orando junto com os pastores da cidade, e sempre falo: irmãos, tem alguém aqui na sua igreja que tem empresário, está precisando de gente assim, assim. Então o irmão levanta. Então a gente já está conseguindo emprego para cada um deles, com empresários presbiterianos, assembleianos, batistas, etc. Já estão conseguindo emprego. Depois que conseguiu emprego, já não precisa mais de
cesta básica e tal. Mas aí o que fazemos também? Dia de segunda e quinta, nós temos aula de português para eles na igreja. Na igreja, olha que legal. E no sábado, nós temos o culto em espanhol. Né? Um culto em espanhol para eles. E aí vamos nas casas, visitamos, oramos. Aqueles que estão mais abertos, a gente já começa um discipulado. Damos um Novo Testamento para cada um, e os gideões têm de graça um Novo Testamento que é trilíngue, português, espanhol e inglês. A gente já dá um Novo Testamento para eles, e agora essa semana a Beia vai comprar para nós, né, a Bíblia inteira, em espanhol. E gente, e hoje nós temos alegria, não tem na cidade de Araguari mais nenhum, para a glória de Deus, nenhum venezuelano nos semáforos. Devagarzinho eles estão conseguindo emprego, estão aprendendo a língua, estão se virando, né? E estamos aí juntos estudando a Bíblia, semeando a palavra de Deus. E gente, a minha esposa falou assim: Marco, eu estou tão feliz, lá na Beia, ela que arruma as doações que chegam das SAFs da igreja, chega colchão, chega roupa, chega isso, aquilo, ela organiza tudo aquilo. Na segunda-feira da aula de português, na quinta é uma outra missionária. Ela falou: Marco, como a minha vida mudou depois que eu estou trabalhando com os venezuelanos. Eu cheguei da África aqui no Brasil, triste, desanimada e tal, mas agora eu tenho essa alegria de novo, de poder servir a Deus, estou tão feliz. Ela me falou isso essa semana, eu estou tão feliz, eu durmo agora melhor, acordo com aquela alegria de poder servir a Deus, minha vida é outra. A minha esposa falando para mim. Gente, quando nós servimos a Deus de todo o coração, somos nós que somos abençoados. E a gente tem essa alegria de ver o Evangelho progredindo entre os refugiados no Brasil. E a PMT já tem vários trabalhos, principalmente nas grandes cidades, né, com refugiados. E quem sabe aqui em Belo Horizonte, Deus vai levantar igrejas aqui. E por que não a igreja aqui do bairro Vale do Jatobá? Por que não? Une com outras igrejas, um ajuda como pode, e a obra acontece. Começamos assim, lá em Araguari, distribuindo cobertores na época do frio, de repente virou isso. As portas foram abrindo. Olha que maravilha. E eu falei: Senhor, eu vou lá visitar a igreja do Vale do Jatobá, e eu quero deixar uma sementinha lá, porque Belo Horizonte precisa de trabalhos assim, queridos. Aqui está cheinho de refugiados, e vão chegar muitos mais. Se preparem. Que Deus abençoe ricamente a igreja do Vale de Jatobá. Coloca para mim, por favor, o filminho. É pequenininho, só são algumas imagens. Vocês vão ver ali uma menina, a Beth Zuli, que pegou Covid. Aí coloquei minha máscara N95 de enfermeiro, coloquei dentro do meu carro, levei para o hospital de campanha. Ela quase morreu, coitada, mas ficou feliz quando saiu. Pastor, fui tão bem tratado no hospital, tinha oxigênio, tinha remédio, lá no meu país não tem nada, o Brasil é bom demais. Ganhou remédio para levar para casa. Aí tem um outro menino ali que ele chegou no Brasil sem documento nenhum, fizemos a documentação dele, no dia seguinte ele já conseguiu emprego. Tem uma senhora ali, vocês vão ver, pode colocar, ver a foto dela. Conseguimos emprego para ela, mas era longe para ela ir trabalhar. Aí, a SAF é uma bênção, viu? O WhatsApp da SAF, estou no WhatsApp da SAF. Irmãs, quem tem uma bicicleta aí para doar? Aí uma irmãzinha pobre, tinha uma bicicleta boa lá, pastor, eu vou doar. E agora vocês vão ver a irmã lá, agora indo para o trabalho, venezuelana, com a bicicleta. Classe de português. E em dezembro do ano passado, fizemos um Natal. Está escrito projeto aí, pode colocar. Projeto. E queremos primeiro agradecer a Deus
D'accord? On ne peut pas affirmer que des guérisons doivent obligatoirement se produire lorsqu'on annonce l'évangile. Une autre position exagérée qu'on doit éviter est de déclarer que Dieu ne fait plus de miracles dans nos jours. D'accord? O Senhor dentro e fora do Brasil. É bom demais. É bom demais. E agora? Será que Deus está fazendo por um acaso esse reboliço no mundo? Deus está trazendo as nações até nós, será que é por um acaso? Não é não, gente. Igreja, abra os olhos. Vamos abençoar as nações que hoje estão aqui dentro da nossa cidade. E aqui nós podemos fazer missões transculturais. Deus abençoe ricamente vocês. Pastor?